Olá, aluno Gran Cursos Online, seja muito bem-vindo à oficina de peças. Antes de começar aqui a nossa aula, eu quero convidando vocês, mandem aí esse vídeo para outras pessoas que estejam estudando também para concursos de procuradoria. Além disso, eu quero reforçar aqui a importância da prova subjetiva e é por isso que nós aqui já iniciamos janeiro, recomeçando as oficinas de peças. Estamos aí com o edital da Procuradoria do Espírito Santo já, tem os editais da AGU, tem agora aí perto de sair o edital da Procuradoria do Município de São Paulo. Então eu quero aqui mais uma vez falar para vocês o quanto é importante que você tire pelo menos um período do seu estudo, uma horinha, que não seja uma hora, uma vez por semana, mas que você já tenha algum contato, não só com peças, mas também com questões subjetivas. Não deixe apenas para o último momento, tá? A prova objetiva, ela é só o primeiro obstáculo que você precisa enfrentar num concurso de advocacia pública. A prova subjetiva é que é sim aquele obstáculo maior, é aquele que você precisa estar mais preparado para ser aprovado. E a melhor forma de se preparar é treinando, é fazendo peças, se familiarizando com as questões, ok? Então estamos aqui hoje. Quem está chegando agora, boa noite. Boa noite, Arley. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Eu escolhi hoje uma peça do Sebrasp de 2021 de uma procuradoria estadual. Não vou já falar aqui para vocês qual é o recurso, mas no decorrer da aula nós vamos aqui já treinando para que você também identifique. O que eu tenho observado nas provas do Sebrasp de 2020 para cá? Não há tanta dificuldade na identificação da peça, tá? O examinador tem até deixado claro qual é a peça processual que ele quer que o candidato faça. No entanto, o que pode acontecer, né? O que nós observamos é que os alunos às vezes esquecem alguns itens daquela peça processual. Eles deixam passar. Então, uma dica que eu dou para você também é que, bem antes das provas, o dia que você tirar aquela hora por semana que você vai treinar uma peça, você já deixa ali um esquema pronto, um esquema de como faz um agravo, o esquema de como faz uma apelação, de um recurso especial, quais são os requisitos daqueles recursos, para que na hora da prova, tá, você se lembre ali facilmente quais são os pontinhos um a um, porque o que o examinador vai ver ali no espelho é se você realmente cumpriu todos os requisitos daquele recurso, tá? E em relação ao mérito do que é cobrado nas oficinas de peça, em geral, são casos que decorrem de questões decididas pela jurisprudência do STJ ou do STF. Então, daí a importância também de você acompanhar a jurisprudência para poder resolver o mérito dessas peças, ok? Então, vamos lá, hoje, oficina de peças. Sejam bem-vindos, boa noite, pessoal. Estamos aqui, coloquei meu Instagram, se você quiser me seguir, eu deixo dicas e divulgo também as nossas aulas, tá? Bom, antes de começar aqui a prova, eu quero lembrar vocês de alguns pontos importantíssimos quando você for fazer, para você não perder ali a sua prova subjetiva. Olha aqui, no próprio caderno de prova tem ali algumas instruções mesmo. Então, jamais deixe fragmentos de texto escrito em local indevido, jamais. Isso é outro ponto que você deve treinar. Eu lembro que eu treinei bastante isso aqui, pessoal. Você faça ali as peças de forma que
você não saia da margem, escreva tudo muito certinho, de forma muito organizada, que o examinador olhe para aquela prova e veja ali uma escrita limpa, tá? Isso também conta. Vocês vão ver aqui essa organização estrutural da peça, ela é super importante. Que mais, pessoal? Jamais coloque ali alguma forma de assinatura, tá? Para que não seja atribuída nota 0, porque tem ali em tese uma identificação do candidato em local indevido, ok? Olha aqui, nesse caso aqui, para a peça processual eram 10 pontos e meio ponto ao quesito apresentação, legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafos e estrutura textual. Então, isso aqui é a importância de você treinar mesmo, até para a hora da prova você ficar mais calmo e fazer aqui de uma forma mais natural, tá? Que aquilo já seja algo que você está bem treinado. Não dá tempo de você fazer uma peça no rascunho e depois passar ela totalmente a limpo. Não recomendo isso. O que você faz no rascunho? Você estrutura os pontos que você vai abordar na peça. Você começa se lembrando dos pontos estruturais daquela peça que está sendo cobrada, ok? Lembrou? Qual é o recurso? É uma apelação. Quais são os requisitos extrínsecos da apelação, os requisitos formais de uma apelação? Então, você já lembra ali para você ir dando check que ali na prova definitiva você já está escrevendo aquilo, ok? Então, treine, treine, treine para a hora da prova estarem tranquilos, tá bom? Então, vamos lá para o nosso caso aqui, prestem bem atenção, tá? Lembrando que sempre no enunciado tem informações aqui que estão levando você para a resposta. Então, fique atento ao enunciado, tá bom? Então, vamos lá. Francisco da Silva ingressou em juízo com uma ação de obrigação de fazer, cumulada com antecipação de tutela em desfavor do município de Campo Grande e do estado de Mato Grosso do Sul. Na ação, o autor se encontrava representado pelo advogado, cujo escritório fica localizado na Rua Dom Pedro, número 520, Centro, Campo Grande. A peça inicial alegava que o autor se apresentava com sintomas de Covid-19 e, em decorrência do seu quadro clínico, necessitava urgentemente de internação em um leito de unidade de terapia intensiva. O autor alegava ainda que, devido ao elevado número de pessoas infectadas com o vírus, toda a rede pública de saúde municipal e estadual se encontrava sem disponibilidade de leito de UTI e que, por esse motivo, requeria a concessão de liminar antecipatória de tutela para determinar a sua internação na rede hospitalar particular às expensas dos requeridos, que eram aqui o Estado e o município. O feito foi distribuído para a segunda vara de Fazenda Pública da comarca de Campo Grande e estava sendo processado via processo judicial eletrônico, PJE. Outra informação importante aqui, tá? Vamos entender por quê. Ao despachar a inicial, o juízo justificou que estariam presentes todos os pressupostos para a concessão da liminar pretendida e, por esse motivo, determinou que os requeridos promovessem a internação do autor em UTI da rede particular de saúde às expensas deles, ou seja, o juiz concedeu a liminar para que o Estado do Mato Grosso e o município aqui de Campo Grande pagassem a internação aqui do autor numa rede particular, porque, segundo o autor, não haveria essa disponibilidade de leitos de UTI na rede pública, até o completo restabelecimento do autor. O juiz deu um prazo de 24 horas para o cumprimento da liminar sob pena de multa no valor de 5.000 por dia de atraso. Seguindo aqui. A pedido da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Saúde do Estado disponibilizou cópia de um relatório médico
que atestava que o paciente havia sido atendido em um hospital da rede pública, onde fora diagnosticado com Covid-19. Mas ele apresentava sintomas leves e o seu estado de saúde sequer era caso de internação. Então, temos aqui uma prova, certo? Conforme o documento, a situação do paciente exigia apenas tratamento terapêutico domiciliar. Constava do relatório que a atividade profissional de Francisco era empresário da área de construção civil. Tendo em vista esses fatos, a Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso do Sul pretende impugnar a decisão proferida em favor de Francisco, junto ao órgão jurisdicional competente, e obter a imediata reforma da decisão proferida. Considerando a situação hipotética apresentada, elabore, na qualidade de procurador do Estado, a peça processual cabível à situação apresentada, abordando toda a matéria de direito material e processual pertinente ao caso, fundamente sua explanação e não crie fatos novos. Essa aqui é clássica, eles sempre falam, né? Não crie fatos novos. É para se ater ao que está aqui no enunciado, tá? Então, que situação nós temos aqui, pessoal? Vou voltar um pouquinho, às vezes para quem chegou agora ou quem leu aqui junto comigo, para você pegar aqui. Nós temos aqui o Francisco da Silva, ingressou com uma ação de obrigação de fazer contra o município de Campo Grande e o estado do Mato Grosso do Sul, tá? Aqui, como vocês podem ver, no enunciado, tem aqui o endereço do advogado. Quando a gente vê esse endereço aqui, nós já ficamos atentos porque essa informação, ela provavelmente vai ser cobrada, como é aqui, tá? Ela vai ser utilizada na sua peça de defesa, no que você vai fazer aqui para impugnar a decisão, tá bom? Temos aqui um caso em que, olha só, o caso aqui foi em 2021, essa prova. Então, ele traz uma situação hipotética que está inserida no contexto daquele ano, né? Do ano de 2021. Então, por isso, fique atento ao que está acontecendo também. Porque, até inclusive em relação, se você for fazer alguma procuradoria estadual, entender uma coisa ou outra que esteja acontecendo naquela procuradoria, tá? Talvez, provavelmente aqui, as procuradorias estaduais fizeram muitas defesas como esta e por isso foi cobrado na prova, ok? Então, além de tudo que você tem que fazer, você precisa também estar atento ao que é atual, tá? Em relação àquele concurso que você almeja. Então, temos aqui o quê? O juiz entendeu que estavam presentes ali os requisitos e concedeu a liminar. Uma liminar aqui que determina uma obrigação de fazer e tem multa. Então, qual é, pessoal, o recurso cabível aqui neste caso? Quero muito que vocês participem aí. Me digam qual é o recurso cabível aqui neste caso em que eu tenho uma liminar. Tenho uma liminar contra uma pessoa jurídica de direito público. E aí? Qual é o recurso, pessoal? Vou esperar um pouquinho, ver se vocês falam. Qual é o recurso aqui? Olha aí. Estou esperando meus queridos alunos falarem, mas já coloquei aqui. Vamos lá, então, para o artigo 1015 do CPC. O que diz o artigo 1015? O artigo 1015 traz aqui hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, tá? Ah, obrigada, pessoal, agravo. É isso aí. O recurso é um agravo de instrumento. Não foi tranquilo aqui, relativamente tranquilo, identificar qual era a peça? Foi tranquilo. O que você precisa agora é se ater aos requisitos dessa peça, tá? Lembrando que no espelho de correção, o examinador vai checar lá tudo se você lembrou como se faz um agravo, ok? Então,
eu vou aproveitar que é um agravo de instrumento, vou falar um pouco do agravo e vou falar um pouco sobre a concessão de liminar contra a Fazenda Pública. Primeiro, o agravo cabe aqui nas decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias. Então, é por isso que cabe aqui o agravo de instrumento. Outra coisa, elabore aqui, olha aqui. A Procuradoria, ela queria o quê? Que você abordasse toda a matéria de direito processual e material, certo? Então, aqui, além de você pensar no agravo, poderia até pensar num pedido de suspensão. Mas, aqui no caso, né, para você ver esse cabimento, por que optamos pelo agravo? Não há nenhuma indicação aqui de uma liminar que cause grave lesão. Então, não tendo aqui essa causa de grave lesão, você vai ali para o agravo, que é o caminho mais tradicional aqui, tá bom? Então, cabe o agravo de instrumento. É importante lembrar o que o STJ já falou sobre o cabimento do agravo. O artigo 1015 do CPC, o STJ diz que ele tem uma taxatividade mitigada, ou seja, esses incisos aqui, eles não são exaustivos, não são apenas essas hipóteses de cabimento do agravo, mas ele também não é considerado um rol exemplificativo. O STJ chegou a um meio termo, dizendo que o 1015 tem ali as hipóteses de cabimento do agravo como de taxatividade mitigada, ou seja, são essas que estão previstas aqui, e além disso, toda vez que verificada a urgência, que vai trazer uma inutilidade de recorrer àquela decisão posteriormente, ok? Então, esse foi o tema 988 dos recursos especiais repetitivos, tá? Vamos lá. A Ana Tessia falou, se fossem de muitos pacientes, seria melhor pedir a suspensão de segurança. Bom, se a questão aqui, nós vamos sempre não pensar muito como um procurador de forma prática, tá? Ah, são muitos pacientes. Eu tenho que observar aqui, é um estudo mais... quando você vai fazer uma prova, é algo mais fechado. Sempre você vai observar o enunciado. Se o enunciado falar que tem grave lesão à ordem, saúde, segurança e economia pública, ele está querendo que você faça uma suspensão de segurança, tá? Então, você vai observar o enunciado, tá? Não vai tirar ali algum fato, não vai colocar alguma coisa para caber um recurso. O enunciado sempre vai estar fechadinho para você ter um caminho que é evidente para escolher a peça processual cabível. Agora, na prática, tem muitos pacientes que estão pedindo essas liminares, e até aqui no caso do estado mesmo, né? Como teve a pandemia do Covid. Uma liminar dessa poderia ocasionar várias liminares ali no estado e realmente, talvez a Procuradoria poderia fazer suspensão de segurança. Mas a suspensão de segurança, ela é apenas para suspender a decisão, tá? Ela é apenas para suspendê-la, ela nem impede o trânsito em julgado. Então, tem que fazer o agravo também para poder recorrer e modificar o mérito daquela decisão, ok? Então, nós já fizemos uma suspensão de segurança e podemos fazer outras também, tá? Eu acho bem legal, é uma peça que pode sim ser cobrada. Aí temos vários casos em que precisamos de suspensão de segurança na advocacia pública, né, com eminentes perigos ocorrendo, até durante a pandemia, aconteceram bastante. Então, é legal a gente fazer sim. Então, vamos lá. Qual é a estrutura do agravo de instrumento, pessoal? É isso que eu quero que você se atenha. Por quê? Porque é aqui que o examinador vai ponto a ponto. Fez o endereçamento, qualificou fatos, razões do pedido de reforma. Aqui no caso, estava no espelho que o candidato requeresse a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pedido, local, data e assinatura. Essa assinatura aqui eu falo como uma assinatura genérica, tá? Procurador do Estado. E jamais
uma identificação pessoal do candidato. Então, faça uma estrutura dessa, ok? Faça uma estrutura para você de todos os recursos. Quando estiver ali mais próximo da prova, faça uma estrutura para que isso fique bem claro para você. Então, vamos lá pensar aqui no agravo. O que o agravo tem que ter no seu endereçamento? O agravo é dirigido ao tribunal, ok? Ele é dirigido ao tribunal. Tem que ter ali o nome das partes, exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão. E olha aqui, o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Então, é por isso que a questão trazia ali, pessoal, o quê? A questão trazia o endereço do advogado. Não foi à toa que a questão trouxe o endereço do advogado autor. É porque é para você usar aqui, porque esse é um dos requisitos do agravo. Outro ponto aqui importante. O que instrui a petição do agravo de instrumento? Como o agravo, ele é um recurso que vai combater uma decisão ali do juiz de primeiro grau, mas ele vai subir direto para o tribunal, ok? Antigamente o processo era físico, né? Já não tem quase mais processo físico, gente. Então, o que acontece? Antes ia um processo separado para o tribunal. Agora não. Mas o CPC ainda fala aqui dessas cópias. Então, olha lá, 1017. A petição de agravo de instrumento será instruída. Então, o inciso 1 traz peças obrigatórias, ok? Que é cópia da inicial, enfim. Temos aqui todas essas obrigatórias e facultativamente aquelas que o agravante entender como úteis. Para fins aqui da sua prova, vocês lembram lá que no enunciado o examinador falou que o processo estava onde? No PJE. Também não foi uma informação ali que estava por acaso. Se o processo é eletrônico, dispensam-se as peças obrigatórias. Faz apenas referência àquele processo eletrônico, tá? Então, olha aqui, o 1017, parágrafo 5º, que é o artigo que você vai fazer menção para dizer, olha, eu não estou aqui acostando as peças facultativas e obrigatórias porque se trata de um processo eletrônico. Então, sendo eletrônicos, dispensam-se as peças obrigatórias aqui, tá bom? Seguindo, vamos então aqui para a nossa peça. Olha aqui como é cobrado, como você vai fazer e vai acertar. Outro ponto aqui que talvez pudesse confundir o candidato é que vocês viram que o autor, ele ajuizou a ação contra o município de Campo Grande e contra o estado do Mato Grosso. Mas você, como procurador do estado, você não representa o município, ok? Você não representa o município. Então, você vai entrar com o agravo, aqui vai interpor o agravo apenas em nome do estado, tá? E aqui, dirigido ao presidente do Tribunal de Justiça do estado do Mato Grosso, certo? Colocando aqui o nome do estado que você, como procurador, fazendo a prova, está ali representando. Qualificação, que é cobrado na prova. Pessoa jurídica de direito público interno, coloca lá inscrita no CNPJ, endereço completo, demonstrando que você sabe a necessidade de qualificar o ente no agravo de instrumento. Lembrando que, olha aqui, o agravo de instrumento é como se eu estivesse inaugurando um processo no tribunal. Eu estou inaugurando um processo no tribunal. Então, aqui no recurso, eu vou dizer que está inscrito no CNPJ, vou dizer endereço completo. Se tiver um endereço na prova, você coloca. Senão, você põe aqui endereço completo, demonstrando que você sabe que esse é um requisito de qualificação. Então, voltando aqui, representado por seu procurador subscrito ou sua procuradora subscrita, vem respeitosamente à presença deste juiz interpor
agravo de instrumento. Viram lá que tinha a vara específica, era a segunda vara da Fazenda Pública da comarca de Campo Grande. Então, se tiver o nome da vara, o número, você coloca. Nos autos do processo eletrônico número XX, com fundamento nos artigos 1015 a 1020. Outra coisa importante aqui nessa qualificação, você colocar a referência ao processo principal, tá? Por quê? Porque a decisão contra a qual você está recorrendo está ali neste processo. Olha aqui, informem atenção ao disposto no 1016.4 os dados do representante judicial do autor. Então, colocar o endereço do advogado, ó, aquele dado não estava lá por acaso. Se você não repetisse ele aqui, você ia perder aqui alguns pontinhos ou décimos, enfim. Parágrafo 3. Considerando que os autos do processo principal são eletrônicos, também tinha que falar isso aqui, com amparo no parágrafo 5º do 1017, deixa a parte agravante de apresentar os documentos indicados nos incisos 1 e 2 do 1017. Então, outra informação que você tinha que usar. Como processo eletrônico, com amparo no 1017, parágrafo 5º, eu deixo de apresentar as peças obrigatórias. Ante o exposto, finaliza aqui a primeira página do agravo, tá? Então, ante o exposto, atendidas as formalidades de estilo, requer o agravante que o recurso seja distribuído, recebido e provido nos termos das razões anexas. Então, o agravo de instrumento é esse recurso que tem essa folha de rosto, tá? Que você precisa fazer para ganhar a pontuação total. Então, fique atento a isso também. Terminou a folha de rosto que dirige o recurso ao tribunal, você já começa aqui a fazer a peça. Vamos lá, a segunda página. Dirige novamente ao tribunal e fala com o relator, ok? Se não quiser usar esses termos, não precisa, tá? Não é cobrado dessa forma, é apenas uma praxe. Então, você pode colocar Tribunal de Justiça, desembargador, relator, fatos. Eu indico que você, sim, separe fatos, direito, coloque aqui de forma bem articulada e de forma bem separada e esquematizada para facilitar a identificação pelo examinador de que você está seguindo ali o passo a passo daquele recurso. Então, lembre-se de esquematizar. Algumas provas o examinador dispensa os fatos, essa aqui ele não dispensou. Então, olha aqui para mim. Quando você for narrar os fatos, fazendo uma prova, você já utiliza os fatos. Primeiro, seja extremamente fiel ao que está no enunciado, é o primeiro ponto. Segundo, seja muito objetivo. Use aqui apenas o que é necessário, tá? Você ainda tem bastante coisa para escrever aqui. Então, seja bem objetivo aqui nos fatos e utilize aqueles fatos que beneficiam o ente que você está defendendo. Então, vamos lá. Coloquei aqui, né, na origem, trata-se de uma ação de obrigação de fazer. No agravo, é importante você fazer menção da onde veio a decisão contra a qual eu estou recorrendo, tá? Então, aqui, primeiro eu fiz essa menção. Eu falei da ação que foi ajuizada na origem. Depois, eu sigo falando que o autor alega que ele estava com sintomas de Covid, que ele se dirigiu a um leito de unidade de terapia intensiva e, segundo o autor, devido ao elevado número de pessoas infectadas, toda a rede pública de saúde municipal e estadual estava sem disponibilidade, segundo o autor, ok? Dessa feita, o autor requereu a concessão de liminar antecipatória de tutela para determinar sua internação na rede hospitalar particular às expensas dos requeridos. Conforme relatório médico anexo, e eu já falo da prova a favor do ente que eu estou defendendo, o agravado havia sido atendido em um hospital da rede pública, onde fora diagnosticado com Covid com sintomas leves, de modo que seu estado de saúde sequer era caso de internação,
mas apenas de tratamento terapêutico domiciliar. Não obstante, né, ainda assim, só voltando aqui, uma perguntinha da Ana Tércia. Professora, os dados do agravado ficariam onde? Porque colocou em face do ato do juízo. Aqui, os dados do agravado, pessoal. No inciso 1, ok? É apenas do advogado do agravado, ok? Não tinha aqui a qualificação do agravado. A gente colocou apenas o nome, né? É, realmente. Você poderia colocar aqui... Deixa eu dar uma olhada aqui. Só um minuto. Pode voltar aqui para mim? Eu entendi a pergunta dela. Eles não trouxeram os dados do agravado. Peraí. Não foi cobrado isso. E o recorrido. Aqui no espelho tinha apenas os dados do advogado, mas o CPC fala dos dois, né? Tanto é que a gente coloca assim. E eu colocaria também. Certidão, o nome das partes. Peraí. Não, o nome dos advogados apenas, o 1016, inciso 4. Dá uma olhada lá na Tércia, 1016, inciso 4. Os dados do advogado, tá bom? Os dados do advogado. Isso é super importante você observar mesmo, achei ótima pergunta, porque são esses detalhes mesmo que vão tirando ali meio ponto e acaba prejudicando o candidato. Então, o que o examinador quer é justamente que você, fazendo a peça, se atente a esses detalhes, tá? Então, dá uma olhada no 1016, inciso 4, sobre a necessidade de expor o nome e endereço do advogado do agravado, porque ele vai ser intimado, ok? Seguindo aqui, estávamos aqui já no finalzinho dos fatos. Então, como eu disse, no parágrafo 3º, eu coloquei logo aqui a prova que nós temos contra o autor, tá? Então, eu mencionei aqui a prova contra o autor. Apesar dessa prova, o juízo da segunda vara entendeu estarem presentes todos os pressupostos para a concessão da liminar pretendida e, por esse motivo, determinou o agravante e o município promovesse a internação do autor às suas expensas até o restabelecimento do autor no prazo de 24 horas. Então, você começa aqui nos fatos. Primeiro, pode voltar aqui para mim. Você vai falar no agravo, fala um pouquinho sobre o processo principal, ok? Bem basicamente, o que aconteceu, qual era a ação da origem, o que foi pedido, tá? O que ele pediu? Ele requereu a concessão de uma liminar. Você traz aqui algum fato que seja a favor do ente que você está defendendo, tá? Para que isso já fique evidenciado de início e, enfim, não obstante, você fala da decisão, tá? Da decisão contra a qual você está recorrendo. O juiz concedeu a liminar, quais os termos dessa liminar? E aí você diz o quê? Que, no entanto, tal decisão merece reforma. Pode colocar aqui. Vou colocar aqui. Tal decisão merece reforma. Reforma. Conforme, se couber, né? Se você couber, você pode pôr. Conforme os fatos, conforme as razões de direito a seguir aduzidas, ok? Finaliza aqui os fatos. Vamos lá. Pessoal, eu vou passando aqui e eu já vou conversando com vocês, tá? Bom, vamos aqui entrar agora em alguns pontos sobre tutela de urgência, tá? Primeiro, é cabível a tutela de urgência contra a fazenda pública? Sim, a tutela de urgência contra a fazenda pública é cabível, tá? Nós temos algumas restrições ao cabimento de tutela de urgência contra a fazenda pública, no entanto, são o quê? São situações excepcionais, tá?
Quais são os requisitos aqui? Pode colocar. Para o cabimento de tutela provisória. A tutela provisória pode se fundamentar em urgência ou evidência e pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Dessa forma como está aqui. Bom, os requisitos para a concessão da tutela de urgência é justamente o que você vai usar para deduzir em sentido contrário, alegar que não tem relevância daquele direito alegado e alegar também a ausência de perigo de dano para que seja concedida aquela liminar, tá? Temos aqui artigo 300 do CPC. Outro ponto importante aqui, pessoal, pode voltar para mim, é sempre que você for deduzir a defesa, você utilizar o artigo. Então, você vai estar lá com o seu código aberto e tudo que você colocar, você vai fundamentar, você vai escrever conforme o artigo tal, nos termos do artigo tal, porque é exatamente assim como está na prova, ok? Algumas características aqui da tutela de urgência, tá? A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após a justificação prévia. Não há uma necessidade de que para a Fazenda Pública haja essa justificação prévia, ok? Pode ser exigida uma caução para a concessão de tutela liminar, mas para a Fazenda Pública essa exigência de caução não prevalece. Agora, aqui foi concedida contra a Fazenda Pública. Poderia ter sido exigida essa caução, sim. E outro requisito é a irreversibilidade da decisão. É um requisito negativo. Então, não pode haver o risco, esse perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O que não é também uma regra, como nós sabemos, absoluta, ok? Não é uma regra absoluta a ausência de irreversibilidade da decisão. Se a decisão for irreversível, o juiz tem que balancear ali os valores para ver qual decisão ele vai conceder, porque quando ele nega, ele também está causando uma irreversibilidade do outro lado, ok? Então, isso é analisado também. Vamos passando aqui por causa do nosso tempo. Só relembrar vocês da ADI 4296, tá? Que o STF julgou inconstitucional a vedação de liminares contra o poder público na via do mandado de segurança. Então, vocês vão ver aí que tem no material ainda vedações legais que remanescem. Essas vedações legais contra a concessão de tutela contra a Fazenda Pública, elas permanecem. E talvez, pode voltar aqui para mim, você possa sim utilizar isso aqui como argumento, eventualmente, se for cobrado na sua prova, ok? Não é apenas aquela vedação que havia na lei do mandado de segurança e que foi declarada inconstitucional. Existem outras vedações que podem ser utilizadas como defesa a favor da Fazenda Pública. Agora vamos entrar aqui no mérito do agravo, ok? Vamos lá. O mérito do agravo é justamente você dizer que não tem a probabilidade de direito e não tem perigo de dano. Então é bem objetivo, tá? Então, como mencionado aqui, a Secretaria de Saúde do Estado disponibilizou cópia do relatório médico produzido após o atendimento do agravado, e o agravado foi atendido em um hospital da rede pública, mas ele apresentava sintomas leves. Então, não era o caso de internação, mas apenas de um tratamento domiciliar. Ademais, outra informação importante é que o agravado era empresário da área de construção civil. Então, essas informações serão utilizadas por você para afastar aqui o que o juiz encontrou. Ele encontrou probabilidade do direito e perigo de dano. Mas você vai dizer sobre o quê? A ausência dos requisitos previstos no artigo 300, tá? Algumas pessoas gostam primeiro de falar e depois dizer, olha, então não tem os requisitos previstos, ok? Mas você pode começar dessa forma como está aqui.
Por quê? Você já diz logo, já mostra que você sabe qual é o fundamento legal. Então, evidencia-se a ausência dos requisitos previstos no artigo 300. Primeiro, não há que se falar em probabilidade do direito. Por quê? Porque a única prova que tem aqui nos autos é que ele nem o agravado sequer necessitava de UTI, mas apenas de cuidados terapêuticos domiciliares. Ok? Não há um quadro fático apto a justificar a concessão de medida liminar. Pelo contrário, o autor teria que apresentar uma contraprova ao relatório apresentado pelo agravante, o que não ocorreu. Então, assim, não tem a plausibilidade do direito invocado, ok? O que nós temos aqui nessa forma de escrever? Você já fala que não há os requisitos previstos no artigo, justifica aqui com os fatos que foram colocados pelo próprio examinador e finaliza reforçando que não há aquele requisito previsto no artigo, ok? Dessa forma, fica bem claro o seu conhecimento sobre os requisitos daquele recurso específico, tá? Agora, e o perigo de dano? Vamos falar aqui também, no parágrafo 8. Não tem perigo de dano porque o autor é empresário, então ele possui condições financeiras para arcar com as custas do tratamento médico e hospitalar. Então, você jamais vai inventar um fato. Você vai pegar aquele fato que o examinador colocou, né, que ele era empresário da área de construção civil e ele tinha ali condições financeiras de arcar com aquele tratamento, ok? Então, não se justifica a utilização aqui do erário, o erário pagar essas despesas hospitalares que não tem justificativas, né, não tem comprovação da sua necessidade, sob pena de prejuízo ao interesse público. Esse é um argumento que você, como procurador, pode utilizar várias vezes nas provas, tá? Seguindo aqui, outro ponto que estava no espelho, pessoal, é que você pedisse a suspensão da decisão agravada. O agravo de instrumento, ele tem efeito suspensivo? E aí, tem ou não tem efeito suspensivo? A Catarina perguntou, e o requerimento de efeito ativo? Você pode utilizar depois. Eu geralmente coloco depois, coloco ali por último, tá? No espelho aqui também estava por último, mas nada impede que você, querendo, coloque ali logo já o pedido de efeito ativo. Por que eu coloco depois? É que na prova também estava depois. Porque você já falou que não tem probabilidade de direito, não tem perigo de dano. Então, você vai vir falar aqui do efeito ativo do agravo, esse efeito suspensivo, você já tem uma fundamentação. Você, basicamente, vai fazer aqui esse pedido, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês relembrarem o 1019, que o relator, ele pode atribuir esse efeito suspensivo ao agravo. Então, isso significa que você precisa pedir, você precisa requerer. E esse era justamente um dos pontos que o examinador queria. Primeiro, eu sempre começo falando do artigo, tá? Essa é a minha forma de escrever. Veja como vai funcionar para você. Mas aqui, quando o examinador pega a sua prova e você já começa falando do artigo, ele já vai dar um check lá, porque você sabe qual é o artigo, você colocou o artigo. Se você identifica que a prova tem um agravo, já abre lá os artigos do agravo, usa todos. Quanto mais você fundamentar, mais chances você tem aqui de completar todos os quesitos exigidos pelo examinador, ok? Então, vamos seguir aqui. Nos termos do 1019.1, o relator do agravo poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso. Viu que aqui eu simplesmente repeti o que está no artigo? E é para você repetir mesmo. Quando você repete o que está no artigo, você provavelmente, muito certamente, está ali completando o espelho. Tá? Então, nos termos do artigo tal, o relator pode atribuir. Pronto, isso já é um ponto que está no espelho, tá?
Quando eu falo um ponto, não quer dizer necessariamente que é um ponto, mas é um item que está no espelho que você precisa acertar. Então, vamos lá. Considerando os argumentos até aqui expostos, em especial o relatório médico, que atesta a desnecessidade de internação pelos sintomas de Covid, apresentados ao ser atendido na rede hospitalar, bem como levando em conta o alto custo de sua internação sem recomendação médica em UTI da rede privada, revela-se evidente que estão presentes os fatos que atestam fundamento relevante o perigo de grave dano ao erário. Então, aqui você vai falar sobre esse fundamento relevante, tá? Não tem nada que justifique que o erário pague a internação num hospital particular, sendo que ele sequer precisava de UTI. Fale sobre o perigo de grave dano ao erário. Você poderia falar aqui também perigo inverso, né? É algo que nós utilizamos muito na prática, não está aqui no espelho, mas é um perigo inverso. Então, é o perigo de que, na verdade, o erário seja prejudicado, ao invés aqui do autor que conseguiu eliminar. Aptos a justificar a concessão de efeito suspensivo, a fim de restaurar a incidência da tutela antecipada concedida pelo juízo à cor. Finalzinho, pedido, tá? Então, você colocou aqui, primeiro, fatos, depois o mérito do agravo, que foi dizer que não tem probabilidade do direito, não tem perigo de dano. Depois você pediu a concessão de efeito suspensivo aqui ao agravo, tudo fundamentando com base nos artigos, ok? E, enfim, você faz o pedido. Então, vamos lá. Ante o exposto, requer, nos termos do 1019, inciso 1, a concessão de efeito suspensivo. Então, ó, volta aqui para mim. No pedido, você vai, sim, repetir o que você já fez antes, tá? Você vai pedir de novo o efeito suspensivo. E aí, no mérito, pode voltar, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória. Requer ainda seja intimada a agravada para que se manifeste na forma da lei. Então, coloca aqui a data, procurador do Estado. Pode voltar aqui para mim. Bom, eu vou até mostrar aqui, vocês estão com o material, eu disponibilizei no finalzinho. Tem ali todo o espelho da prova, tudo que o examinador queria que você respondesse. Tá, pessoal? Ah, eu tô vendo aqui agora o que vocês estão falando. Gente, olha, eu começava pelo artigo, tá? Eu sempre fui muito objetiva nas provas, tá? Já queria mostrar ali o meu conhecimento. O examinador não vai querer aqui de você a elaboração de algo que não está, que está fora daquilo. É um estudo assim até meio, sabe, você colocar um olhar assim muito focado para o que você está lendo. Seu olhar tem que ser muito focado. O que o examinador quer? Né? Vamos aqui ainda dá tempo rapidinho, observar aqui o espelho, tá? Primeiro, o candidato tinha que cumprir ali as formalidades do 1016, que foi até a Anatécia que falou, né? E a qualificação do autor. O que ele tinha que indicar? O juiz, aqui é endereçado, que era o presidente do tribunal, o recorrente, tá? Então, viram que até o fato de você indicar o recorrente já é um ponto, já é aqui algo que é cobrado, representado pela procuradoria ou pelo seu procurador, e o recorrido. A espécie de recurso interposto, os fatos, tá? O que tinha que ter aqui nos fatos? A ação de obrigação de fazer, a ação originária, que era a ação de obrigação de fazer, o pedido que ele fez, ok? O fato do juízo ter concedido a medida liminar em favor do requerente. O que temos aqui na fundamentação jurídica? Olha só, artigo 300 do CPC, tá? Por quê? Porque não havia aqui probabilidade do direito nem perigo de dano, já que o estado de saúde não exigia internação em UTI, o recorrido é empresário, possui condições de arcar, tá? Enfim, aqui, ó, aqui é um ponto,
tá? Então, aqui a fundamentação jurídica. O outro ponto, a formulação e justificativa do pedido de suspensão da decisão agravada. Deixa eu apagar aqui, para vocês não se confundirem, peraí. O segundo ponto aqui, a formulação e justificativa do pedido de suspensão da decisão agravada, tá? Vamos pegar aqui a caneta. Então, o agravo de instrumento admite a suspensão da liminar concedida pelo juízo, artigo 1019, inciso 1 do CPC, o pedido que o relator suspenda a decisão recorrida, ó, só bater aqui para vocês entenderem. Aqui é um quesito, tá? Fundamentação jurídica. O que tinha que ter na fundamentação jurídica tá aqui. O segundo quesito, formulação e justificativa do pedido de suspensão. Esse aqui é outro quesito. Aqui é um, aqui é o 2. Aqui o 3, pedido de que o relator suspenda a decisão recorrida. A liminar de internação, nome e endereço do advogado, o fechamento, pedido, qual é o fechamento? É o pedido de provimento do recurso. Data, local e assinatura do procurador. Então, esse aqui nada mais é do que o espelho, tá? O espelho bem objetivo. Como eu falei para vocês, nada demais assim em descobrir a peça. Se você treinar, né, se você souber ali basicamente o cabimento do recurso, você vai estar com o seu código, então você vai identificar rápido. Agora, é diferente aqui, você fazendo em casa, do que na hora da prova, gente. Na hora da prova dá um nervoso mesmo, tá? Dá um nervoso, até na hora de abrir o código. Então, é por isso que é importante você treinar. É por isso que é importante você ter muito claro. Eu adorei a participação da Natécia aí. A Catarina perguntou, professora, caberia o pedido de suspensão de segurança? Olha, eu não faria aqui jamais nessa prova um pedido de suspensão de segurança. Por quê? Porque na prova você vai ficar, Catarina, muito atenta ao enunciado. Você só faz numa prova dessas um pedido de suspensão se tiver muito claro ali que a decisão liminar, pode ser de um juiz, pode ser de um tribunal, ela causou grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública. Se falar isso, aí você faz um pedido de suspensão. Se falar isso, aí você faz na prova um pedido de suspensão. Se não falar isso, você não faça. O pedido de suspensão, qual é o objetivo? Ele apenas vai suspender a decisão. Ele não tem o objetivo de reformar a decisão, tá? Então, é aquela medida que nós usamos, né, como advogados públicos, apenas para levar ao tribunal e falar, tribunal, suspende essa decisão porque ela vai causar uma grave lesão à ordem pública, tá? O tribunal nem sequer vai adentrar ao mérito da questão, ele vai apenas suspender a decisão. Para reformar a decisão, precisa do recurso, que aqui no caso era um agravo de instrumento, tá bom? Agora, se fosse algo coletivo, poderia caber, mas na prova especificamente tem que estar falando sobre os requisitos para a concessão da suspensão de liminar, tá bom? Então, eu vou até anotar aqui para trazer depois em alguma próxima oficina de peças outro pedido de suspensão. Já tem uma aí que a gente fez, mas vamos fazer outro pedido de suspensão, tá bom? Gente, então finalizo aqui. Agradeço muito aqui, eu olho para cá para ver o que vocês estão escrevendo. Então, agradeço muito a participação de vocês. Vamos continuar juntos aí estudando. Treinem, perseverem. Se eu conseguir passar, vocês também vão conseguir, tá? A questão é não desistir, continuar estudando e também perceber ali o que você precisa mudar, o que você precisa se ajustar para começar a acertar mais questões, tá? Faça sempre questões para que você possa se avaliar e ver o que você precisa ajustar nos seus estudos, tá bom? Boa noite para vocês, bons estudos e até mais!